E na aula de hoje, mais uma das queridinhas da URGS. O assunto de hoje caiu em 2014, 2015, 2017, 2018, 2024 e 2026. É uma questão queridinha e quem souber esse assunto certamente vai sair muito bem. Vem comigo. E vamos, galera, para mais uma das queridinhas da prova da URGS. Verbo modal. A URGS tem uma série de questões queridinhas, né? Claro, a preferencial delas é a interpretação de texto, não tenha dúvidas disso, né? Mas tem alguns assuntos gramaticais que vivem caindo com muita frequência. E hoje é a segunda aula das queridinhas da URGS. Hoje eu falo com vocês sobre verbo modal, tá? Verbo modal é aquele verbo diferentão, aquele verbo, né, que é especial, né? Não é um verbo comum, não é um verbo normal, é um verbo modal. Vamos a aulas então, meus jovens. Eu vou dividir a aula de novo em dois pedaços. O primeiro pedaço em que eu falo sobre a teoria, né? E eu divido esse pedaço em dois, falo sobre teoria e aí aplico umas questões, e aí na sequência eu falo sobre as provas e mostro para vocês as questões quando caíram exatamente naqueles anos. Vamos, senta aí, faz um mate, puxa uma pipoca e bora estudar. Começamos então com verbos modais. Esses são verbos especiais e por isso tem um tratamento especial. Compare comigo, jovens. Deixa eu pegar minha caneta aqui. A primeira frase diz assim, ó. Alice wants to drive a car. Vou te fazer a seguinte pergunta. Quantos verbos você encontra nesta frase? Tempo. A resposta que você me deu são dois. Want e to drive. E lembrando que esse want tem um Szinho, tá vendo? Então tem dois verbos. O want é o verbo querer, tá no presente simples, né? Porque a Alice é ela, então Alice wants. E o to drive, esse verbo tá no infinitivo. Vou te fazer agora a outra pergunta. Alice can drive a car. Quantos verbos tem nesta frase? Tempo. Que bocóis, professor. Então, de novo, tem dois verbos. Tem o can, né, que é o verbo que está no presente, e tem o drive, que, pasmem, esse verbo também está no infinitivo. Muito bem, muito bem. Perguntas, dúvidas? Ah, não, a gente não está ao vivo. Esse é o momento que eu faço para a galera, assim, perguntas, dúvidas, questões. Tá, mas eu gostaria que você olhasse para esses dois verbos, tá? E prestasse atenção no seguinte fato, tá? Cuida comigo. Essas duas frases, cada uma tem dois verbos, tá? Ambas estão no presente. E esse é o verbo principal. Esse é o verbo querer e esse é o verbo poder, tá? E elas têm um outro verbo, que é o verbo drive, né, que vem logo depois. E eu já disse para vocês, ele está no infinitivo. Vou traduzir para você. Na frase 1 diz Alice quer dirigir um carro. E na segunda frase, Alice pode dirigir um carro, né? E você já notou que não tem S aqui e não tem to aqui, né? Por quê? Porque a gente está falando de verbos modais, e esses verbos são verbos muito especiais, e por isso tem um tratamento muito especial, e é por isso que a URGS vive cobrando, tá? Eu tô, de novo, fazendo aquele estudo desde 2014, e esse verbo caiu nas provas de 14, 15, 17, 18, 24, 26, e em algumas dessas provas mais de uma vez, tá? É capaz de, nos últimos 10 anos, né, ter caído pelo menos... Não, 12 anos, ter caído umas 10 vezes, talvez mais, a gente vai ver hoje na terceira parte da aula, tá? Então, o que eu entendo sobre esse verbo, tá? Verbo modal, can, diferente de verbo normal, want, né? Ele não recebe S para a terceira pessoa, percebeu? E ele não recebe to para colocar o outro verbo no infinitivo. Ok? Essa é uma coisa importante da gente saber. Agora eu vou te fazer um outro desafio. Eu queria que você pensasse assim, ó, como é que eu coloco essa frase, essa primeira frase, na forma interrogativa, tá? Vou te dar um tempinho para pensar, dá uma pausa se você quiser, e aí eu te respondo. Você pausou, você descobriu como é que faz, eu vou te dar a resposta. A resposta ficou assim, ó. Does Alice want, dá espaço aqui, to drive a car. Só para ficar as coisas ficarem embaixo uma das outras, que não ficou tão embaixo. Agora sim, tá? Então, ó, cuida. Nesse caso, eu coloquei um verbo auxiliar. Por que eu coloquei does, né? Por que não colocou did, have, will? Porque essa oração está no presente. Como é que você sabe que está no presente? Porque tem um Szinho no verbo, tá?
verbo no presente, tá? Então, ó, Alice quer dirigir um carro. A pergunta é: Does Alice want to drive a car? Ah, não, desculpa. Ponto de interrogação. Professor Bocó, isso aí, né? E por que que ele é assim, né? E o que que mudou? Tá vendo esse S que tá aqui? Esse S que tá aqui vem pra cá, ó, no does, ok? Para indicar terceira pessoa. E nota que o verbo volta ao normal, ok? Agora, como é que você faz a mesma coisa com a frase do can, né? Essa da Alice aqui, Alice can drive a car. Como é que você transforma ela em pergunta? Dá um pause no vídeo, tá? E eu te explico assim que você tiver respondido a pergunta. Você já deu um pause, você já respondeu e eu vou mostrar para você. A frase ficou assim, ó. Can Alice, ou Alice, né? Não sei como ela prefere ser chamada. Drive a car. Agora sim, ponto de interrogação, seu professor Bocó. Tá? Então, notou? Esses verbos modais, eles têm uma outra diferençazinha, né? Eles não usam verbos auxiliares para ajudar eles nas perguntas, tipo does, did, will. Não, 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 não. Eles mesmos vão para frente para fazer a pergunta, tá? E vai acontecer isso na forma negativa também. Ó, na forma negativa da primeira frase, fica assim, ó. Alice does not want to drive a car. Ponto. Né? E a negativa dessa outra fica assim, ó. Alice cannot, ou can't, se você quiser a forma curta, né? Drive a car. Então, as duas formas são boas, são possíveis, são tranquilas da gente usar, tá? Então, ó, tanto faz se você disser Alice cannot ou Alice can't, que tanto faz, tá? Mas nota então que tem três coisas acontecendo aqui, tá? Com verbos modais. Eu vou anotar para você aqui no nosso e-board. Vamos lá para o nosso e-board, vamos em gramática, tá? Então, ó, modal verbs. Lembrando, se você quer acesso ao nosso e-board, me passa o teu e-mail e eu compartilho contigo e você vai ter todo acesso a eles, tá? Quando a gente fala de verbos modais, eu quero mostrar para vocês quem são os verbos modais que a gente vai trabalhar hoje em aula. É o can, o may, o must e o should. Já tem uma aula sobre URGS, tá? No meu pré-prova de URGS, ou se uma aula que eu disse se eu fosse inventar a prova da URGS, que questões cairiam e uma era de modal. Essa é a aula um pouco diferente em que eu mostro para vocês todas as questões de modal que realmente caíram nas provas da URGS, tá? Então, quando eu falar de verbos modais, estou falando desses quatro aqui, são os que mais aparecem, tá? O que que eu preciso lembrar? Não usa o S da terceira pessoa do singular. Como assim não usa o S da terceira pessoa do singular? Volto com você aqui. Ó, lembra, ó, o verbo normal tem um Szinho, Alice wants. Mas o can é can para todo mundo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, Alice. Todo mundo usa can. Não existe cans, tá? Então não pode ter uma alternativa que tenha um S no verbo. A palavra cans existe, significa latas, mas não é o nosso assunto aqui, tá? Segunda coisa importante, verbo modal não usa, abre aspas, não usa to, tá? Para infinitivo. Como assim? Vamos lá de novo. Ó, percebeu? Ó? Alice wants. Deixa eu só apagar aquilo ali, ó. Aqui. Isso. A frase é Alice wants to drive. Ela quer dirigir. Esse verbo para estar no infinitivo precisa de um to. Agora, quando é can, ó, Alice can drive. Nota que não tem to. Alice pode, sabe, consegue dirigir um carro. Então, não usa to. Joia? E a terceira, o verbo modal não usa, abre aspas, auxiliar. Não usa verbo auxiliar. Como assim? Quando faz pergunta, não precisa colocar do, does, did, will, have, tá? Would não usa verbo auxiliar. Então, não existe. Do you can. Não existe. Não existe will you can. Ok? Não existe. Tá? Ou, vou até fazer uma negativa aqui, ó. I don't can. Não existe isso, tá?
não pode, isso tá errado, non existe, tá? Porque ele mesmo faz, como a gente viu lá, a sua própria pergunta, né? Can Alice drive a car? Né? Vai para frente para fazer a forma interrogativa, tá bom? E aí aqui eu tenho um esqueminha para mostrar para vocês sobre os verbos modais. Eu vou fazer diferente, tá? Eu vou colocar lá no nosso e-board, e aí você tem acesso a ele e pode copiar e colar se você quiser, tá? Deixa eu só inserir a tabelinha aqui, ó. Joia. Ó, então aqui vai ter o modal, can, may, must, should. Tá? Bate can com letra maiúscula, Pita. Que é isso? Não faça isso, tá? Legal. Vamos lá. Ó, uma coisa que é importante de saber quando a gente fala sobre verbos modais, tá? É a tradução deles, tá? Então, ó, o can é o verbo poder, tá? Então, ó, can significa poder, tá? Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos. O may significa poder. E é por isso que ele cai. É por isso que cai tanto o verbo modal. Porque can e may tem a mesma tradução. Para aquelas pessoas que pensam só na tradução, vai dar problema. Enquanto must significa dever, tá? Ali, ó. Dever. Né? E, galera, devo dizer para vocês que should também significa dever. Então você já percebeu que tem questões aqui por várias razões. A primeira delas é porque eles são os verbos diferentões, né? Ou seja, eles não usam to, não tem essa em terceira pessoa, eles são os meus próprios auxiliares, né? E tem uma outra diferença que é a tradução deles. Tem dois com a mesma tradução no verbo poder e dois com a mesma tradução no verbo dever. E aí a gente precisa ficar muito atento, tá? Já, quando eu falo sobre o past tense desses verbos, deixa eu colocar isso aqui mais centralizado, né, professor? Olha a bagunça, né? Aí, o passado de can é could, tá? O passado de may é might. Passado até por aí, tá, gente? Porque a tradução pode também ser pode, mas também ser poderia, pode ser futuro do pretérito, tá? O do must, olha, essa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês daqui a pouco, tá? E o should, ele, vamos dizer que ele usa nos dois, né? Ele deveria, tá? Agora, o que é mais importante sobre eles é o uso, tá? Como assim o uso? O can é usado, deixa eu só encurtar o espaço aqui. Aí. O can é usado para capacidade, habilidade, tá? Enquanto o may é usado para permissão ou possibilidade. Assim como os seus pretéritos, tá? Até por ali, tá bom? Então tá na hora da gente aprofundar um pouco mais. Vocês aprenderam provavelmente até aqui, tá? Mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Vamos falar sobre can e may, tá? Oi, ok. Bom, eu posso dizer assim, ó, I can play the piano. Pronto, ó. Capacidade, habilidade. O que que perguntam normalmente nas provas? Qual a função do can? Tá? E, de novo, isso não é uma questão exclusiva da URGS, tá? Várias outras universidades perguntam por aí, tá? Então, can indica capacidade. Mas, eu posso perguntar assim, ó. Can I use your phone? Isso não é capacidade, tá? Isso é permissão. Mas você vai dizer assim, mas teacher, quando é permissão, né? A gente não usa may, não deveria ser may I use your phone? Afinal de contas, permissão não é may? É, você está certo, permissão é may, tá? Mas a gente vai usar can, com o passar do tempo, as pessoas começaram a usar can também para permissão. E a diferença que a gente tem é que essa vai ser uma permissão informal, enquanto essa aqui vai ser uma permissão formal. Sacaram? Então, de novo, os dois são usados para permissão. Então, can é usado para capacidade e é também usado para permissão. Tá? Mas atenção, o may não é usado para capacidade. O may é para permissão ou possibilidade. Tá? E aí eu posso dar um exemplo com possibilidade que é it may
rain tomorrow. Tá? Possibilidade. Teacher, poderia ser could? Poderia ser could. Teacher, poderia ser might? Poderia ser might. Qual a diferença? A diferença é o tamanho da possibilidade, tá? Então, ó, might é uma possibilidade pequena, né? Deixa eu só colocar na ordem assim. Botar assim. Aí. Deixa eu só tirar daqui. May um pouquinho mais de possibilidade e could um pouquinho mais de possibilidade, tá? E em alguns casos cabe até um can, tá? Então, ó, mais possibilidade, possibilidade mediana, menos possibilidade, tá? Então, o quão possível é. Então, de novo, eu também posso usar o can para possibilidade, tá? Então, de novo, can é usado para capacidade, permissão e possibilidade, assim como could, e may é usado para permissão e possibilidade, tá? E aí a gente está falando aqui o nível de formalidade ou quão provável é. Quão provável aquela possibilidade é de acontecer. De chover, de você poder ir na festa, de eu te emprestar o celular, né? De eu deixar você usar o meu carro, sei lá, tá? Joia. Vamos descer um pouquinho antes de avançar para os próximos passos para falar sobre must, tá? Must significa dever, o passado continua ali com ponto de interrogação, tá? Talvez você até já saiba a resposta. Qual a forma passada de must? Se você não sabe, vai pensando aí, né? E o must é usado para quê? Para obrigação. E para dedução, tá? Enquanto o should é usado para conselho. Vamos aos exemplinhos, né? Se a frase for assim, ó. I must stop smoking. Eu tenho que parar de fumar. Obrigação, né? Se eu dissesse I should stop smoking, né? Seria eu deveria parar de fumar, mas se eu não quiser, se não tiver problema, não vou fazer, tá? Então, must é uma obrigação, ela é forte, enquanto should é um conselho, uma ideia, né? O should é a mesma coisa que it would be a good idea. Seria uma boa ideia, mas, né? Poderia ser diferente. Poderia ser, eu deveria, I should, levar um guarda-chuva, mas se não levar, azar, me molhe, não tem problema, tá? Então, must, obrigação forte, ok? Joia. Então, já temos o passado deles, já temos o uso deles. Agora eu quero falar com vocês sobre sinônimo. Sinônimo. Porque às vezes as provas pedem assim, olha, eu tenho a palavra can aqui, o que eu posso colocar no lugar? Pode colocar assim, ó, o verbo to be mais able to. Como assim? Vou usar aquela frase que a gente usou lá no comecinho, que diz assim, ó, que a Alice can drive, tá? Aí as provas vêm assim, claro que não é uma frase bobinha que nem essa, né? Olha, a palavra can nessa linha poderia ser substituída por a frase fica assim, ó. Alice is, verbo to be, deixa eu só botar em, ali, ó. Be, ó, tá aqui, ó. Be, então Alice is, assim fica melhor. Ó, verbo to be. Por que é is? Porque tá no presente e Alice é ela. Ela no presente usa is, não are, não am, nem was, né? Is able to, capaz de drive. Alice é capaz, ela tem capacidade, ela tem habilidade de dirigir. Enquanto o may, para permissão, pode ser be allowed to, tá? Então, allow é permitir. Be allowed to. Para cabelo. Isso, né? Permissão. E para possibilidade pode ser be likely to, né? Que é provável, possível. Be possible também poderia ser, tá? Que é o sinônimo do may ou do might para possibilidade, ok? O sinônimo de must é have ou has to. Ora, se alguém deve fazer alguma coisa, essa pessoa tem que
fazer alguma coisa. Lembrando que has é usado para he, she ou it. Então, se a frase for He must stop smoking, um sinônimo poderia ser he has to stop smoking. Tá? Existe uma outra pequena diferença aqui entre must para obrigação e has to para obrigação, tá? Must é quando eu imponho, eles são sinônimos, tá, gente? Mas tem uma diferençazinha bem pequenininha que é assim, ó. Must quando eu imponho obrigação para mim, has to é quando alguém ou a sociedade ou o médico impõe uma obrigação para mim, né? Claro que eu devo dizer eu devo parar no sinal vermelho, mas o correto também pode ser eu tenho que parar no sinal vermelho, porque essa é a regra, tá? Joia! Enquanto should tem um sinônimo, e é um ogro, tá? É ought to, tá? Ought to é o sinônimo de should, então a tradução é também dever, deveria. Eu vou colocar aqui, ó, deveria, o mussum aí, deveria. Então tem um vermelhinho. Seria bom ser, só para a gente ter um diferencial. Ok? Então a gente já tem aí uma boa base para a gente fazer as questõezinhas, tá bom? Então bora para as questões, vamos ver o que está rolando ali. Espero que tenha ficado claro. Vamos para a segunda parte da aula das queridinhas da URGS, né? Falando aqui de verbo modal, vamos para as questões, ok? Questão de aquecimento, tá? Então olha só. A Janet diz assim, look, our boat is sinking. O nosso barquinho, nosso barco está afundando. O Peter diz, oh dear, minha nossa, né? Can you swim? Você consegue? Você sabe nadar? E a Janet diz, yes, but we won't have to. There's a lifeboat on board. Aí diz assim, no diálogo acima, os termos sublinhados, os verbos sublinhados, expressam respectivamente. E aí vem lá, habilidade, obrigação, nananana, tá? As duas opções. Então, quando a gente olha para can, nesse caso, a pergunta é can you swim? Não é permissão, não é possibilidade, é a habilidade. Então, a habilidade. Então, não é permissão, não é possibilidade, tá? Não é permissão, é com certeza a habilidade. Né? E aí ele diz assim, yes, but we won't have to. Mas a gente não vai ter que, né? Won't have to não é obrigação, né? Won't have to é necessidade, não vai ser preciso. Resposta certa, letra E, de escola. Vamos então à questão de número 2, não sei se consigo deixar ela mais... Aqui, assim... Aí, aqui eu acho que era um M, tá? De Mr., tá? Olha só. Questão número 2. Mr. Wood was not able to sleep. Isso tem o mesmo significado que... Dá um pause. E eu já respondo para você. Responde a pergunta e eu já respondo para você. Tá? Ó. Então, o que eu tenho que olhar aqui? Eu tenho que olhar com a frase assim, ó. O senhor Wood was not able to. Se você lembrar, a gente fez um exercício bem parecido. Olha lá. Aqui. Ó, vamos fazer uma atividade bem parecida. Ó. Um sinônimo de can é verbo be able to, tá? Ora, se a frase está no presente, ela pode dirigir is. Mas se você olhar essa questão está no passado. Ó. O verbo to be é was, tá vendo? Was not able to sleep. Ora, se ele está no passado, né? O passado de can é could. A resposta tem que ter could. Vamos a ela então. Letra A, não. Letra B, talvez. Letra C, may não é sinônimo de can. Letra B, might não é sinônimo de can. Must não é sinônimo de can. Resposta certa, única, boa e possível. Letra D, de Dinamarca. Ok? Joia! Vamos lá para a nossa tabela mais uma vez, tá? Agora eu quero falar sobre negative. Tá? Quando eu vou falar sobre frase negativa, eu preciso chamar a tua atenção para um outro ponto super importante da regra, tá? Que é o must, tá? O must e o seu sinônimo dele, have to, tá? Eu vou fazer duas frasezinhas. A frase 1 é, ó, you must bring some food. Ó, vai ter uma festa, né? E te avisaram, ó, você deve trazer comida, né? Alguma coisa para comer, né? A bebida deixa que o Batatinha paga. You
should. Desculpa. You have to bring some food. Aqui eles são sinônimos, né? Ó. Você deve trazer bebida ou comida e você tem que trazer comida. Senão não vai entrar. E não me venha com um salgadinho barato, tá? Me traga alguma coisa decente para festa, tá? Então agora a pergunta é: se essas frases fossem negativas, se essas orações fossem negativas, se esses termos fossem negativos, que modificação você faria? Bom, então essa aqui, ó. You mustn't bring, faltou um T ali, some food, né? Ou seja, você não deve trazer comida, tá? Então, deixa eu só pegar aqui, vou pintar de vermelho e vou fazer assim, tá? O que ele está sugerindo? Any food, é verdade, é negativa, né? Não deve trazer nenhuma comida, beleza? Joia. Então, essa frase é uma afirmação, você deve trazer comida, e essa frase é uma negação. Qual a diferença entre elas? É que essa aqui é uma obrigação, tá? Enquanto essa aqui, tá, é uma proibição, tá? Você não pode trazer comida. A gente vai pegar um avião e não pode entrar comida no avião. You mustn't bring any food, tá? A gente vai atravessar a fronteira, né? Vamos lá para o Uruguai, para o Paraguai. Quando passar, não pode trazer comida. You mustn't bring any food, tá? E essa negativa vai ficar assim, ó. You don't have to bring any food, tá? Lembrando que o N é porque a frase é negativa. Vou pintar ela de vermelhinho também. E esse não é vermelho, esse é vermelho, tá? Tem que deixar em itálico também. Essa aqui significa com certeza uma obrigação. Agora, essa aqui é uma necessidade. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Quando must está afirmativo, ele é sinônimo de have to. Ambos geram obrigação. Quando must é negativo, ele não é sinônimo de have to. Tá? Porque quando ele é negativo, have to significa necessidade, enquanto mustn't significa proibição. Ok? Vamos para a questão. E aí, eu tenho a questão de número 3, tá? Eu quero que você faça essa questão, dá um pause, faz a questão e dá um play para dar seguimento. Então, tem o mustn't na frase, the child mustn't get out of his room. Eu já sei que até a criança é um guri, então a criança não deve sair do quarto. Andou aprontando, né? Vai ter que ficar no quarto, né? Então aqui, letra B de Brasil, proibição, porque must na negativa, proibição. Questão de número 4. Qual dessas expressões corresponde a ele não deveria ter feito isso? Né? Qual delas é o ele não deveria ter feito isso? Para, dá um pause, responde e eu já te explico, tá? Bom, o centro dessa questão é o verbo dever, tá? Então, could não é dever, cannot não é dever, might não é dever. Então aqui, para essa questão, a gente fica entre duas, tá? Ou é mustn't ou é shouldn't, tá? E aí, a ideia que tem que ter, que a gente pensa aqui, é uma ideia de, olha, não era para, não seria uma boa ideia, tá? Ele ter feito isso, tá? Então, a resposta ideal aqui é he shouldn't, ele não deveria ter feito isso, tá? Mustn't, pode ser ele não deve ter feito isso. Não foi ele não deve ter feito isso. Ele é um cara sempre muito bom, sempre organizado, não deve ter sido ele, tá? O que me lembra uma outra coisa, tá? Que eu gostaria de falar com vocês sobre must. Vem comigo, tá? E se a frase fosse assim, ó? It must be raining, tá? Olha, olhei um monte de gente chegando de guarda-chuva, de capa de chuva, o pessoal molhado, né? E aí eu disse a seguinte frase, olha, it must be raining, tá? Você acha que esse must dá ideia de obrigação?
Não, esse must dá a ideia de dedução, tá? Vou deixar marcado em amarelinho aqui, ó, e marcar em amarelinho também aqui para você lembrar. Então, must é obrigação, mas ele também pode ser dedução. Na frase, questão número 5. If you must be good, be careful. Must pode ser substituído sem alteração no sentido por. Marca a resposta, dá um pause, marca a resposta e dá um play. Bom, você já marcou a resposta, né? E a gente sabe que must não é can, must não é might, must não é be able to, must não é may. Resposta certa, D de Dinamarca. Muito bom. E aqui tem uma questão um pouquinho mais difícil, ó. Indique a única alternativa que não aparece, em que não aparece um modal. Essa vai ser a questão mais difícil desse trecho da aula. Responde, marca, dá um pause, responde, marca. Eu vou tomar um gole d'água. Bom, você já pausou, você já marcou. Então lembra, eu quero uma que não aparece. Então vamos lá. Essa não é, porque já tem um must. Né? Olha, essa aqui não sei, hein? Vamos pronto. We tried hard, but we couldn't. Ó, verbo modal. Might, verbo modal. Tá fora. Tá? You don't look very well. Tô com duas, tá? Ou é B de Brasil, ou é E de Equador, tá? Então, ó. Thank you for doing the washing up. Ó, obrigado por lavar a louça, a roupa, né? Mas não precisava ter feito isso, né? Porque I was going to do it later. Eu ia fazer isso depois, tá? E a outra é You don't look very well. Você não parece muito bem. Right. You'd better not go to work today. Seria melhor não ir para o trabalho hoje, tá? Qual das duas não aparece verbo modal? Olha só. Tem dois verbos. Tem um verbo aqui, ó, que está se comportando como um verbo modal, tá vendo, ó? O need e o have, ó. Você não deveria ter feito. Então, o need, nesse caso, dá a ideia, se comporta como um verbo modal. Por isso, a resposta certa é de escola. Tá? Questão de número 7. Dá uma pausa, responde. Foi. A senhorita Taylor nadar muito bem quando ela era mais jovem. A marca é de passado, né? Should não usa to, might não usa to, have to usa, mas have to é presente, né? Ought to é... Jesus Christ, conselho, né? Então, ela era capaz de nadar muito bem quando ela era jovem. Questão de número 8. Ele, verbo modal, ir for. Eu acho que é um F aqui, tá, gente? Deixa eu só. Ele, for a walk later, it depends on the weather. Weather significa clima, tempo. Dá uma pausa, responde. Então, ele sair para caminhar mais tarde depende do tempo, tá? Então, ele poderia sair para caminhar mais tarde, depende do tempo, tá? Cara, nessa aqui até um will ia bem, hein? Going to, mas até o will ia bem. Mas como exercício de modal, a gente vai com a letra B, tá? Número 9. We, verbo apressar-se, o ônibus sai em 10 minutos, né? Dá um pause, responde. A resposta certa é letra B de Brasil. Nós devemos nos apressar, porque o ônibus sai em 10 minutos. Questão de número 10. Dá um pause, responde. O senhor Anderson estar em casa. Eu, o carro dele, e o verbo é ver, ó. Eu, verbo ver, o carro dele na frente de casa, né? Então, olha, o senhor Anderson deve estar em casa. Dedução. Por quê? Porque eu consigo ver o carro dele na frente da casa dele, tá? Então, olha, poderia estar em casa. Poderia, could be at home, né? Deveria estar em casa. Aqui, what falta um to, né?
e o might, permissão ou possibilidade. Então, as outras não podem ser. Questão de número 11, estamos quase acabando as questões de aquecimento. Alguém diz assim, eu fumar nessa sala, provavelmente está pedindo permissão, né? E aí, poderia ser C. Posso fumar nessa sala? Permissão informal, né? De novo, se for ought, precisa de to. Should, eu deveria fumar nessa sala? Acho estranho, né? Have é impossível, porque tem que ter um to, né? Ou um ed, né? No final, have I smoked? Fumei nessa sala? Então, também não pode ser, né? Então, posso fumar nessa sala? Não. Você não deve fumar nesta sala, né? It's forbidden, né? Proibido, proibição, C de Canadá. Questão de número 12. She em um restaurante. Aliás, naquele restaurante. Eu procurei por ela everywhere. Em todo lugar, na noite passada. Dá um pause, responde a pergunta. Então vamos lá. Letra A. Ela poderia ter estado naquele restaurante. Eu procurei por ela na noite passada. Olha, ela não poderia. Ai, cara, não dá, ó. Porque depois de verbo modal, o verbo tem que ser normal, não pode estar em terceira pessoa. B tá fora. Depois do verbo modal, o verbo tem que ser normal, não pode estar no passado. Tá? E aí a gente fica com duas. Ela poderia ter estado naquele restaurante. Eu procurei por ela em todo lugar na noite passada, ou ela não pode ter estado naquele restaurante, não poderia ter estado naquele restaurante, porque eu procurei por ela a noite inteira. Letra D, de Dinamarca. Questão de número 13, última questão do aquecimento, tá? Vai, marca a questão. Você já marcou a questão? Tá na hora de eu tirar a tua dúvida. Ele, verbo evitar, cometer erros, tá? De novo, se tiver ought, tem que ter to, não tem to. Ele deve evitar, legal, né? Ele evitará vai ficar estranho. He needs, needs seria bom, mas faltam to, beleza, né? Então eu tô com duas, ó. Ele deve ou ele deveria. Tanto faz, né? Ele deve ou ele deveria. O problema é que o verbo avoid exige ing nele. Por isso, resposta certa, única, boa e possível, letra E de Escol. Então agora, galera, vamos para as questões da URGS. Desde 2014, quantas caíram e em quantos anos elas caíram? Te prepara. Então vamos lá, galera, para as questões de prova, tá? Lembrando, né? A gente está fazendo aquela sequência de aulas de As Queridinhas da URGS, em que eu analiso aquelas questões que caem frequentemente. Então, nesse pedaço da aula, a gente vai olhar as provas de 2014, 2015, 2017, 2018, 2024, 2026. Olha como essa prova, essa questão é importante. Então, olha só. 14, 15, 16, desculpa, 2014, 2015, 2017, 2018, 2024 e 2026. Em 6 anos desde 2014, essa questão tem caído. E olha que interessante, no ano de 2014, ela cai em 3 questões. Tá? Então, se tiver uma por cada um desses anos, já deu 9. Tá? Então, essa é uma questão super importante e, de novo, não tem como fazer texto sem modalização. Então, verbo modal é super importante, tanto para resolução de questões, mas para interpretação de texto, porque a presença do verbo modal ali pode dar uma mudada na questão. Então, vamos lá. Ó, a primeira questão é assim, ó. Então, você vai ver que ela tem uma coluna só com modais, aliás, com modais e um have, tá vendo ali? Né? Aí, a gente tem uma coluna com pronome relativo, tá? Que também é um dos queridinhos da URGS, nem tanto quanto modal, mas é um queridinho da URGS, né? E aí, a gente tem uma outra coluna também com modal, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui, bastante cuidado, tá? E lembra que cannot, essa palavra existe, tá?
E can't também existe, assim como todas as outras aqui, tá bom? Então, olha só, o primeiro espaço em branco, ele tá falando lá da linha de número 6, ó, tá aqui, ó, linha 6. Então, eu vou olhar aqui na linha 6. O que que eu quero que você faça? Eu quero que você dê uma pausa no nosso vídeo e tente, olhando para a linha 6, encontrar uma ou mais de uma opção que poderia encaixar aqui, ou talvez até eliminar alguma coisa, tá? Eu vou pedir para que você pause o vídeo agora, leia aquele trechinho, tá? E aí responde. Um outro jeito que você tem de fazer essa prova comigo, né, é você baixar a prova de 2014, fazer essa questão e aí ver a explicação. Mas você pode fazer aqui comigo tranquilamente, tá? Pausa. Joia. Você pausou, você resolveu a primeira parte da questão, agora a gente vai para a segunda parte, que está lá na linha de número 21, né? Vamos para a linha de número 21, tá aqui a linha de número 21. Sugiro que você comece a ler aqui assim, ó, né? E acho que se você for até aqui, tá super seguro para poder responder a pergunta, tá? E aí na linha 21, você vai optar por uma dessas opções aqui, ó. Então, dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho para a linha de número 21, dá uma olhada nas opções e eu já respondo para você a questão. Ótimo, você já deu uma pausa e nesse momento você já tem algumas preferidas no primeiro bloco, já tem algumas preferidas no segundo bloco, né? E agora a gente vai para cá. Eu imagino que ao você chegar aqui, você está entre duas opções. Talvez três, mas acho que você deve estar entre duas quando você chegou aqui, tá? Então agora a gente vai lá para a linha de número 38, tá? Vamos. Aqui, ó, tá aqui a linha de número 38, né? Talvez aqui seja um bom jeito, um bom lugar de começar, né? Se você quiser ter um pouco mais de segurança, pode começar aqui atrás, tá? Tranquilo. E pode vir até aqui, ó, tá? Então, acho bacana começar aqui, mas se quiser começar um pouquinho antes aqui assim, também não tem problema. E termina aqui assim. Dá uma pausa, por favor, volta lá na questão, né? Volta um pouquinho no vídeo e eu vou explicar para você a resposta na sequência. Joia, você já deu a pausa, tá? Você já fez as questões e eu espero que você essa questão e eu espero que você já tenha respondido ela, mas talvez você tenha ficado na dúvida, então o teacher vai te ajudar aqui, tá? Então vamos para o primeiro espaço, deixa o teacher só apagar aqui para não ficar muito arriscado. Mais do que já tá, tá? Então, a questão de número 51 do ano de 2014. Olha só. Essa palavra aqui, ó, though, é uma palavra super importante, tá? Vou colocar ela lá no nosso vocabulário. Ela já tá, a gente já usou ela em aula outras vezes, tá? Though, tá? Ela é prima do although, né? Que é da família do but, que é da família do however, que é da família do nevertheless, tá? Que é da família do nonetheless. E tem um parente também, que é o yet, tá? Essas palavras são mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, tá? Então elas aparecem numa oração para dizer assim: olha, a coisa estava boa, mas ficou ruim. Ou apesar da coisa estar boa, ela ficou ruim, né? Ou apesar de estar frio, ficou quente. Estava frio, mas ficou quente. É para dizer assim: ó, teve uma oposição ali, né? Então, olha só. Embora a mãe dele, né? Não sei de quem, né? Não li o resto do texto. Eu imagino que você tenha lido até aqui, tá? Imagino que sim. Mas eu vou começar na 5, tá? Embora a mãe dele, a duquesa, aliás, seja uma duquesa, o título pam 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 disguise, tá? Disguise pode ser traduzido aqui como mascarar, né? Esconder, né? Às vezes pode ser até um verbo enganar em alguns casos, tá? Mascarar o fato de que there was never been a royal child quite like Kate. Então, embora a mãe dele seja uma duquesa, o título mascarar o fato de que nunca houve uma criança real como a Kate, uma criança real, ou seja, da realeza, tá? Se você ler o texto, tá? Ele fala sobre a família real britânica, né? Da Kate e do William, né? Então, é disso que tá falando, tá? Então, embora haja... Aliás, embora a mãe dele seja uma duquesa, não teve uma criança real como a Kate. Então, vamos lá. The title cannot, letra A, o title não pode mascarar. Legal. O title can't mascarar. Legal.
E a can fica difícil de usar aqui, né? Por quê? Porque tem uma posição, né? Então, embora a mãe dele seja uma duquesa, o título pode. Não, não. Embora tararara, tal coisa não pode, porque essa primeira aqui é uma afirmação. Então, a letra C já está invalidada por causa do can, né? O título deveria mascarar, né? Olha, eu até daria um pontinho ali para a letra C, né? Mas eu espero ter uma negativa, porque a primeira afirmação, ó, embora a mãe dele seja uma duquesa, o título deveria mascarar. Não, não. Oposição, né? E have não pode aqui, porque depois de have eu preciso de um to, ou um verbo no particípio passado. Como assim, teacher? Vamos lá. Eu acabei de explicar para vocês, mas é sempre bom lembrar. Ó, o have, ele é realmente um sinônimo de must, tá? Mas lembra que todos os sinônimos carregam to junto com eles, né? Por que todos os sinônimos carregam to junto com eles? Eles carregam o to junto porque eles são verbos normais. E como a gente viu lá no comecinho da aula, né? Quando eu uso um sinônimo, eu preciso do to para o verbo estar no particípio. Aliás, para o verbo estar no infinitivo. Então, ó, Alice pode dirigir, Alice é capaz de dirigir, tá? Uma outra coisa importante sobre o have, to have, tá? É que às vezes o have é um auxiliar, né? E aí a gente, por exemplo, tem assim, I have a cat, né? Mas eu posso dizer também assim, I have adopted a cat, tá? Ó, esse have aqui é verbo principal, indica posse. Eu tenho um gato. Enquanto esse aqui é verbo auxiliar, né? Eu adotei um gato. Então, esse have aqui, né, ele é auxiliar. Logo, quando eu tenho have, ou eu tenho um substantivo, eu tenho tal coisa, né? Ou I have to take care of the cat. Ou eu tenho um to, eu tenho de fazer alguma coisa, nesse caso ele pode ser um sinônimo de must, ou ele pede um verbo no particípio passado. Então, depois de have, ou tem um substantivo, ou tem um verbo, esse verbo está no particípio passado, ou tem um to e um verbo logo depois dele. E quando eu olho para esse have aqui, eu tenho um verbo, tá vendo? E não tem to, não está no particípio passado. Logo, a letra E está fora. Deixa eu só arriscar isso. Assim, ó. Churup. E então agora, nesse momento, você está entre A e B. E, caras, eu sei que vocês viram a questão, eu entendo isso, mas uma coisa que a gente vai ver na aula de pronome relativo é que which e that, eles são sinônimos na maior parte dos casos, tá? E aí, quando eu olho o espaço em branco agora da linha 21, tá? E diz assim: este bebê chegou em um tempo de profunda mudança social e evolução. Profunda mudança e evolução social. Tá? Então, ó, este bebê has arrived, chegou, ó, o have e o has, usando o verbo no particípio ali, em um momento de profunda evolução e mudança social. E aí, você tem which is why and that is why. Eu sei que aqui tem um tracinho que dá uma explicação, e esse tracinho que dá uma explicação, né, eliminaria uma dessas opções e já nos entregaria a resposta, tá? Mas eu vou esperar mais um pouquinho, tá? Porque eu tenho uma aula sobre isso, e eu vou dizer assim, tá, faz de conta que a gente não sabe que tem um tracinho, e esse tracinho eliminaria uma das opções, e vamos direto, vamos lá para a última opção, tá? Eu volto para explicar depois, tá? Qual a resposta certa? Digamos que você ficou na dúvida, porque os dois são ques, tá? Linha de número 38, é can ou é will? 38, tá? Quando eu olho para a linha de número 38, ó, você poderia ter começado aqui. Who would have suspected that the queen? Quem teria suspeitado? Ó, o have pedindo um verbo no particípio, né? Quem teria suspeitado que a rainha, né, teria sido vista, ó, have been, né, vista, seen, ó, have suspected, teria suspeitado, have been, tem visto, ou teria visto, né, sido vista, desculpa, fingindo pular de paraquedas no estádio olímpico, tá fazendo uma referência às Olimpíadas de Londres, né, e quem, can ou will?
E quem pode... Opa, não, não. Linha número 38. No estádio com James Bond. E quem pode prever o quão longe esse processo de evolução viajará? Quem pode prever? Então, aqui a gente vai pedir um can. Resposta certa, questão número 51, letra A de América. E a razão é de que a gente não pode usar that nesse caso, tá? É porque which é usado para dizer que, mas como aquela oração lá é uma explicação, aqui ó, tá vendo esse tracinho aqui, ó? A gente não usa that quando a gente está dando explicação, ou seja, quando a gente tem um aposto. E aquela função daquele tracinho lá na linha 20, né, é dar uma explicação, é fazer um aposto. Por isso, a questão de número 51, filhos e filhas, é a letra A de América. Vamos para a questão de número 52. Na 52, tá, tem um espaço em branco de novo. Esse espaço em branco está lá na linha de número 28. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Na linha de número 28 tem um espaço em branco, tá lá a linha 28, né? Ó, tá aqui uma vírgula de novo, tá vendo essa vírgula aqui para explicação? Olha quem a gente colocou lá, which, né? Mas esse não é o caso. Diz assim, ó, qual das palavras abaixo completa adequadamente a linha de número 28, tá? Então, eu vou deixar você olhar a linha de número 28, dar uma pausa, volta ali na questão e eu já corrijo para você. Joia, você deu a pausa, você respondeu, e eu vou seguir a explicação aqui com você, tá? Então, olha só, eu tenho um espaço em branco e um bin. A gente viu isso já algumas vezes neste pedaço de prova, tá? A gente já viu isso algumas vezes e eu preciso mostrar para você, tá? Lembra quando a gente estava olhando naquela parte aqui, ó, lá atrás? Ó, have, pede verbo no particípio. Have, pede verbo no particípio, tá? Have, pede verbo no particípio, tá vendo? E quando a gente usa have, a gente tem três opções, tá? Vamos lá para a frase do gatinho. Ou usa have e tem um substantivo, ou usa have e tem um to mais um verbo, ou usa have e o verbo no particípio, né? Isso pode ser um jeito legal da gente saber qual a gente faz e qual a gente ilumina. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu estou olhando e tem dois have como resposta. Eu sempre desconfio quando tem duas respostas com a mesma palavra, né? Pode ser que eu possa eliminar as duas, pode ser que eu possa marcar as duas. Mas vamos lá. Linha de número 28 diz assim, ó. Tem um espaço em branco e tem um verbo no particípio. Ó, não usa verbo modal, can, may, must, should, antes de verbo no particípio. A gente não tem essa opção. Tá? Então, aqui, esse problema a gente resolveu. Tá? Não usa would antes de verbo no particípio. A gente também não usa essa opção. Então, ó, would mais been não dá, should mais been não dá, né? Aí a gente tem was mais verbo no particípio, a gente tem have mais verbo no particípio e have mais verbo no particípio. Ó, então agora já ficamos com três opções muito boas para a gente responder essa questão, tá bom? Então vamos para a resposta final dessa questão, tá? Olha só. Aí continua assim, ó. Uma decisão que estava de acordo com a rainha, que pode ter sido vista ou que teria sido vista como impensável há anos atrás. Cara, não pode usar can porque faz uma década que aconteceu. Então não dá para usar can porque ela está no passado, há décadas atrás, tá vendo? Então can é presente, né? Was being seen na letra A não faz sentido, porque que foi sido vista, letra A. Foi sido vista. Não dá. Agora, olha a letra E. Que teria sido vista. E se você olhar, é a mesma configuração lá da linha 34, 35, 36. Aqui, ó. Who would have suspected? Quem teria suspeitado? A rainha teria sido, ou have been seen, teria sido vista, percebeu? É a mesma configuração. Questão de número 52. Resposta certa, letra E.
Não precisava saber do verbo modal aqui nessa. Eu saber do verbo modal era para eliminar algumas coisas, mas me ajudou a relembrar algumas coisas, tá? Ah, uma bonita prova, uma bonita questão. Vamos à questão de número 72. Eu disse para vocês que naquele ano caiu 3 vezes, né? Vamos para a questão de número 72. Tchup, 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 tchup. Aqui, ó. Na 72, a gente de novo tem um caso de verbo modal. Tá vendo? Então, ó. Considere as afirmações a seguir, as orações a seguir, né? Aí, as orações a seguir dizem assim, ó. Desculpa. Dá uma pausa, responde a questão e eu já volto contigo. Você já voltou da questão? Então, na hora de eu explicar a resposta. Então, vamos lá. A questão diz assim, ó. One must reconsider what one means by taste. Então, alguém lembra que esse one é a mesma coisa que someone, né? Então, alguém deve reconsiderar o que este alguém quer dizer por gosto, né? O que gosto significa, né? Número 2. Nós temos que reconsiderar o que significa gosto, o que se diz, o que se quer dizer por gosto. Ou número 3, nós podemos reconsiderar o que gosto quer dizer. Olha a pergunta. A pergunta é assim, ó. Lá na linha 21, 22, tem uma frase que é assim: We must reconsider what we mean by taste. Eu quero chamar a atenção de vocês para a palavra we. Ó, nós deveremos, ou nós temos que reconsiderar o que nós queremos dizer a partir de gosto, ou por gosto. O que gosto quer dizer? E pergunta assim, ó, qual dessas três, ou quais dessas três, poderia substituir essa frase em negrito, né, sem mudanças significativas no sentido? Ok? Então vamos lá. Ó, nós deveremos reconsiderar. Então alguém deve reconsiderar o que se alguém diz. Beleza, né? Deve se reconsiderar, alguém deve reconsiderar. Beleza, eu acho que a 1 tá muito boa. O que elimina B de Brasil, o que elimina D de Dinamarca. Joia? Excelente. Agora, a gente vai para número 2. Nós devemos reconsiderar o que se quer dizer a partir de gosto. Ótimo! Certíssima! Muito boa também. Tá? Então, a gente agora já sabe que não é A. Agora, a número 3, ela é um pouco diferente porque ela diz assim, ó, nós deveremos reconsiderar o que gosto quer dizer. Na número 3 não fala nada sobre nós reconsiderarmos, sobre o que nós fazemos, o que alguém deve fazer. Na número 3 diz, a gente deve considerar o que as pessoas querem dizer, né? O que gosto quer dizer. Então a 3 não dá. E por isso, na questão de número 72, a resposta certa, única, boa e possível, é letra C de Canadá. Beleza, galera. Então, essa foi a prova de 2014. Agora a gente vai para a prova de 2015, em que novamente a gente tem uma questão de que tem modal. O modal não é a parte vital da pergunta, tá? Mas ela é importante. Eu já fiz essa pergunta com vocês na outra aula sobre as queridinhas da URGS, que era sobre if clauses, tá? Então, para ver como essa questão é queridinha, né? Como esses dois assuntos são queridinhos, né? Porque eles caem em muitos anos, né? E às vezes caem no mesmo ano. Vamos lá, então. Naquela aula eu expliquei que I doubted, eu duvidei, eu tinha dúvidas, se I should. Should, lembra, é dever no sentido de conselho. E aí, eles colocam essa palavrinha aqui, ó, advisable, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Já tá mostrando o resto da aula ali, professor, pare. Eu quero mostrar a atenção de vocês que to advise é aconselhar e advice é o conselho, tá? Conselho, advice. To advise é o verbo aconselhar. Então, advisable é aconselhável. E sim, essas duas palavras estão conectadas. E sim, seria uma resposta. O problema, né, é que o I doubted, eu tinha dúvidas, não é a mesma coisa que eu não conseguia falar, dizer, sabe? Então, esse could é capacidade.
tá? Então, por isso que a 3 não está correta nessa questão. Dá uma pausa, se você não tiver assistido aquela aula, dá uma pausa, responde a pergunta agora e eu te dou a resposta na sequência. Pronto, você voltou da pausa. A resposta certa em 2015, a questão 56, é A de América. Então eu tinha dúvidas, eu temia que eu nunca voltaria. Muito bom. Vamos para a próxima questão. Em 2016 não teve, mas teve em 2017, tá? Então em 2017 eu tenho este apóstrofo espaço D aqui, ó, né? E um might aqui, tá? E também tem o be able to, tá? A gente já viu esses caras lá, tá? Tem essas três coisas. Vamos lembrar da nossa tabelinha lá? Onde está? Aqui, né? Ó, tem o might, que é o passado, o futuro do pretérito, ele é podia, poderia, pôde, mas lembra, ele também significa poder no sentido de possibilidade, e might significa uma possibilidade menor, tá? Se você, olha, pode chover amanhã, né? É diferente de poderia chover amanhã, né? Então, quando eu digo pode chover amanhã com might, é que a probabilidade é pequena, tá? Se eu disser com may, a probabilidade é um pouco maior, tá? Então lembra, essas palavras can, could, may, might, eles funcionam em aspectos diferentes. Um é capacidade, permissão, possibilidade, né? Outro é a formalidade, né? Posso te ajudar com may é mais formal do que posso te ajudar com can, né? E também com probabilidade, ou seja, com possibilidade. Might é menos possível, may é mais possível, could é um pouco mais possível e can é mais certo, mais possível de uma coisa acontecer. Voltando para a questão. Então, já dei as dicas. Responde, por favor, essa questão. Dá uma pausa. Assim que você voltar da pausa, eu explico a questão. Bom, você então já respondeu a questão, né? Então, esse apóstrofo D que eu tenho aqui, agora sim, tá? Ele pode ser um would e ele pode ser um had, tá? Como é que eu sei quando ele é um, quando ele é outro? Ele é had quando depois tem um verbo no particípio passado, tá? Então, ó, ah, claro que esse pedaço aqui vai estar numa frase maior, mas a tradução seria eu tinha viajado ou eu viajara, tá? Enquanto would vai aparecer antes de verbo na forma normal dele, na forma base dele, a forma que a gente usa no presente. I'd like, eu gostaria. Então, este apóstrofo de pode ser tanto would, que transforma o verbo em iria, quanto had, que significa tinha, e o verbo vai estar no ado, edo, ido. Andado, falado, caminhado, dizido não tem, tá? Então, em 2017, a resposta certa para essa questão foi letra E de escola. Por que não pode ser as outras? Vamos para elas então, ó. You would think, porque think está na forma normal dele, na forma base dele, então ele não é had. Não é você tinha pensado, é você pensaria. Ó, você pensaria. Muita gente, quando vê essa construção, acha que é gostaria, né? Por quê? Porque o primeiro contato que a maior parte das pessoas tem com would é na expressão would like, que é gostaria. Eu gostaria de viajar. Então, é por isso que as pessoas, a letra A veio exatamente aí para a pessoa que ela vir marcando, a letra A, não é, tá? Não é deveria, né? Você might, não é deveria, deveria é should. Você poderia pensar em, né? Mas aí falta alguma coisa, né? E não é poder. E você desejaria, não é verbo desejar. Por isso, na questão 66, a resposta certa, única e possível, é a letra E, e esse foi o bom ano de 2017. Agora a gente vai para o ano de 2018. Olha aí, ó. 2014, 2015, 2017 e 2018, tá? Tá a questão aí na tela, dá um pause e assim que você responder, dá um play. Joia. Então, em 2018, a questão de número 73 tem como resposta única, boa e possível, letra D de Dinamarca, tá? Então, ele vai lá e diz assim: It could be argued, poderia ser discutido, that the answer is one, que a resposta é um, ou é uma, tá? Então, esse one aqui é o numeral, uma, né?
Já vimos isso, a URGS já pediu isso mais de uma vez, que esse one antes de verbo é a mesma coisa que someone. Então, poderia se discutir que ou alguém, letra afirmação deixa eu pegar aqui. Alguém, afirmação poderia discutir, que a resposta é one. Beleza, excelente, tá? Então alguém poderia check, muito bom. 2, você poderia discutir, beleza, né? Você poderia discutir que a resposta é excelente, muito bom, check. Agora, eles não dá, né? E nem should, sacou? Por quê? Porque should é dever, tá? Então, ó, de novo, tem um could aqui que dá ideia de possibilidade, né? O might também dá ideia de possibilidade. O could é sinônimo dele mesmo, então não tem problema. Poderia ser might, sim. Resposta certa na 73. O ano é 2018. Letra D de Dinamarca. Beleza, então a gente sai do ano de 2018, né, e dá um salto lá para o ano de 2024. Então a URGS ficou com saudade dessa questão e no ano de 2024 resolveu fazer duas questões que usassem esse assunto, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou deixar aqui a questão para você tentar responder, tá? Você que você precisaria ler o texto, né, porque ela é de acordo com o texto, então pode ser um pouco difícil para você responder pausando, tá? Então eu vou tentar explicar essa questão na parte só que me interessa, tá? Talvez eu não consiga responder toda a questão, mas eu vou só trabalhar com a parte que me interessa, que é a segunda afirmação, tá? Que tem modal, e a terceira, desculpa, a quarta afirmação que tem modal. Porque para responder com a primeira e com a terceira, eu precisaria ler o texto de novo, não é o objetivo aqui, tá? Então, vamos só responder aqui essas duas, tá? Ah, Atenção para o aviso de ironia, tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa, deixa eu só marcar aqui. Quero fazer essas duas só, tá? Então, a palavra could poderia ser substituída por must. Não, não pode. Pronto, acabou. Não tem mais conversa. Então a segunda é falsa. Se a segunda for falsa, letra A tá fora e letra D tá fora, tá? Pronto. Aí vem a outra questão, a outra afirmação. O segmento, a pesquisa em assuntos matemáticos profundos deveria não, então não deveria ser rejeitada. Só vou até aqui, ó, tá? Então, e aí de novo tem um one antes de verbo, então ele é sujeito, significa alguém. Então, alguém não deveria rejeitar a pesquisa. Sim, verdade. Não deveria ser rejeitada, alguém não deveria rejeitar. Então a terceira é verdadeira, né? A quarta, desculpa, é verdadeira, então não pode ser C de Canadá, tá? E não pode ser E de Equador. Pronto! Acabou. Respondemos a questão só sabendo a regra do modal, tá? Mas como eu disse para vocês, a prova da URGS estava com saudade e aí trouxe mais uma questão de modal, tá? E aí a gente vai para a questão de número 14. Não precisa, de novo, necessariamente ler o texto, tá? Mas dá para responder sem. Vou deixar a questão aqui e você vem comigo. Ó, desculpa. Pausa para você responder. Eu vou tomar um pouco d'água e quando você voltar da pausa, eu explico a questão. Muito bem, você voltou da pausa, você já respondeu a questão, tá? E eu tenho certeza que você marcou letra B de Brasil e a gente vai para a explicação agora, tá? A afirmação diz assim: ó, pode não importar, it may not matter, pode não importar diretamente para a vida diária, mas certamente importa para a humanidade como um todo, tá? E aí a afirmação ela vem assim: certamente importa para a humanidade como um todo. Não é isso, né? A coisa principal é pode não importar, ah, ah, e não o oposto, né? Então, certamente importa para a humanidade como um todo. É verdade, mas a parte principal, e aí daí vem o however, entretanto, pode não importar diretamente para a vida diária. Parece que é a mesma coisa, né? Mas cuida, ó, não é a mesma coisa dizer, começar com pode não importar, né? Mas certamente importa, e inverter a ordem. A
ela tem todas as palavras, tá tudo bonitinho, mas a ordem não tá certa, e a questão é, tem que manter o sentido original, tá? Ela é correta gramaticalmente, mas não mantém o sentido original, a um tá fora, logo não pode ser A, não pode ser C, não pode ser D, tá? 2. Embora possa não, importar diretamente para a vida diária, beleza, ela certamente importa para a humanidade. A 2 está certa, tá? Ah, sim, a letra E já estava fora. Então, letra B de Brasil, na questão de número 14, no ano de 2024, mais uma questão com verbo modal. Isso aí, então agora a gente sai do ano de 24 e vai para 2026, em que eles fazem essa questão belíssima de verbo modal, tá? Belíssima questão, a URGS aqui tá de parabéns, tá? Fez uma questão muito legal. Como é que a gente responde ela? A gente responde assim, ó. A gente pega, porque essa é uma questão que diz assim, ó. Selecione as alternativas que preenchem o espaço em branco. Espaço em branco é outra coisa queridinha da URGS, tá? Outras universidades tentam fazer também, mas a URGS faz com maestria. Ah, e aí, cara, a gente vai ter que ir pro texto. Aqui não tem saída, tá? Então, faz um Ctrl C lá na questão, tá? E você vai olhar linha por linha, tá? Eu vou fazer junto contigo, tá? Então, vamos lá, ó. Deixa eu só tentar maximizar um pouquinho mais aqui. Ai, será que eu consigo maximizar esse aqui também? Aí, tá. Todas as pessoas merecem ser amadas? Para conseguir para conseguir responder tal questão, nós devemos ou deveríamos primeiro entender o significado, né? Então, não é que é uma boa ideia, né? É uma obrigação, a gente tem que entender o significado, tá? Então, se a gente tem que entender o significado, né? Não é uma sugestão, não é é uma boa, seria uma boa ideia. A gente tem que entender o significado. Então, letra D e letra E estão fora, por causa do cheiro, ok? Vamos para a próxima. Aliás, todas caberiam gramaticalmente, tá? E essa é uma beleza nessa questão. Elas todas cabem gramaticalmente. A gente tem que ir aqui pelo sentido. 29. Outra queridinha da URGS, tá? Conector, já falei para vocês, tem que saber conector. Então, in order to, para responder a nossa questão, nós devemos agora também descobrir o que moralmente verbo desejar. Nós temos que descobrir o que nós moralmente verbo desejar, tá? Então, o que nós moralmente poderíamos desejar, devemos desejar ou deveríamos desejar, né? Nesse caso, com certeza, não é possibilidade, né? Nós might desejar, né? Mas também não é uma obrigação, o que a gente tem que desejar. A resposta certa é letra C de Canadá, ou seja, o que seria uma boa ideia que a gente desejasse, né? Por isso, letra B está fora, porque não é obrigação, né? E letra A está fora, porque não é uma possibilidade. Questão de número 9, única boa e possível, no ano de 2026, letra C de Canadá.